Boa tarde, crianças. Primeiro de tudo, eu quero agradecer aos pais, aos alunos que já me enviaram o reconto da história da garça. A prof está adorando receber os vídeos, tá bom? E às vezes parece ser um pouco difícil, mas isso é importante para vocês. É importante para a oralidade, para vocês aprenderem a falar com mais pessoas ouvindo, para vocês entender o que vocês leram. Porque se você lê uma história e depois sabe me contar, é sinal que vocês estão aprendendo direitinho. Porque a gente tem que saber o que eu vou ler, depois eu tenho que saber o que significa. E vocês, quem já me enviou, está de parabéns. O reconto do livro, da historinha, está, tinindo. A nossa aula hoje é de ciências. Vamos lá? Vamos abrir a página 16. Na página 16 fala assim, característica dos seres vivos. Você estudou que o planeta Terra apresenta uma grande variedade de seres vivos, mas nem sempre é fácil saber o que está vivo ou não está vivo. Para facilitar o nosso estudo, vamos conhecer algumas características comuns aos seres vivos. Vocês lembram do experimento do feijão? O feijão, ele é vivo ou ele não é vivo? Ele é vivo. A gente olha aquele grãozinho de feijão, ele vai para a panela e eu vou comê-lo. E ele é vivo desde que eu vou plantar e colocar água. Porque o feijãozinho que nós colocamos água, ele nasceu. O que não colocou água, ele não nasceu. Por quê? Porque ele depende da água, do sol, né? Para poder nascer. Ciclo da vida. Quando você nasceu? Antes de você, nasceram seus pais. E antes deles, seus avós. Todos os seres vivos nascem de outros seres vivos que já existiam antes deles. Então, antes de você nascer, seu pai nasceu. Antes de seu pai nascer, seus avós nasceram. Antes de seus avós nascer, seus bisavós nasceram. E assim é. Todos os seres vivos nascem de seres vivos. Os seres vivos nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. O que é reproduzir? Ter filhos, ter filhotes, não é? Eles se reproduzem. Vai nascer mais vida daquele ser. Essas etapas compõem o que chamamos de ciclo da vida. Nós temos aí do lado, o ciclo da vida de um gafanhoto. Vocês estão vendo lá onde está só os ovinhos, né? E foi passando os ciclos da vida e até ele morrer. E com todos os seres humanos é assim, é o ciclo da vida. Os seres vivos precisam de água. Sim, se não tiver água, a gente não consegue sobreviver. Não importa o tamanho, todos os seres vivos precisam de água, desde o menor micro-organismo até a maior baleia. Muitos seres vivos dentro da água, como os peixes, as estrelas do mar e os polvos. Os seres que habitam os ambientes terrestres, incluindo os seres humanos, precisam beber água para sobreviver. Em desertos e regiões muito secas, há seres vivos que podem sobreviver com pouca água e também aqueles que armazenam a água. Então, mesmo lá no deserto, eles vivem muito tempo sem a água, mas uma hora eles necessitam. E tem já alguns que eles guardam essa água. Por exemplo, o cacto, ele sobrevive no deserto. Até na casa da gente, se a gente plantar um cacto e ficar um tempão sem jogar água, ele vai sobreviver. E ele, quando a gente abre, a gente vê que ele é água por dentro, né? É porque a prof ia mostrar para vocês que aqui tinha um pé grandão de cacto, mas cortou. Eu ia mostrar para vocês como é por dentro, tá bom? Mas quando a prof tiver essa oportunidade, eu vou pegar. O daqui tem umas folhas grandonas e quando a gente parte, a gente vê que ele é bem molhadinho. Os seres vivos precisam de alimento. Os seres vivos precisam de energia para se mover, crescer e realizar outras atividades. Essa energia vem de alimentos que eles consomem. Os animais obtêm energia se alimentando de outros seres vivos. Plantas, algas e algumas bactérias têm um jeito diferente de obter energia. Elas produzem o próprio alimento usando elementos
elementos não vivos do ambiente. Existem os fungos e bactérias que se alimentam de corpo de seres mortos. Então, tem alguns fungos ou bactérias que quando o bichinho já está morto, ele vai lá e ele se alimenta daquilo dali, realizando a decomposição. Por este motivo, falamos que esses seres vivos têm uma função muito importante na natureza: devolver ao solo nutrientes essenciais que serão utilizados pelas plantas. Quando o ser vivo entra em decomposição, popularmente chamamos esse processo de apodrecimento. Então, por exemplo, uma frutinha, quando ela começa a entrar em decomposição, é quando ela está apodrecendo, né? Às vezes a gente fala assim com o filho: ah, não pode comer isso aí, essa fruta já estragou e já está até apodrecendo. É o que ela já está entrando em decomposição. E alguns fungos e bactérias se alimentam. Vamos brincar? Tem uma brincadeira assim, ó. Quem sou eu? Vamos brincar de adivinhar? Reúna-se com mais de 4 colegas e destaque as figuras do material de apoio. O objetivo do jogo é tentar descobrir a figura que está em seu chapéu. Para isso, você terá que fazer as perguntas aos demais participantes. Sugestões de perguntas. Eu sou um ser vivo. Vai estar no chapéu, aí você vai tentar adivinhar. Eu sou um objeto criado pelos seres humanos. Eu sou um fator não vivo no ambiente. Eu sou um animal. Eu sou uma planta. Então, vocês vão ver as figuras. Ó, a prof não cortou as dela. Tem as figurinhas. E vocês vão perguntar. Claro que vocês não vão poder brincar com os colegas, nós estamos em casa. Mas se quiser reunir e brincar com a família, pode. Esse jogo não é obrigatório, tá bom? É se você quiser fazer esse jogo, ok? Vamos para a página 18. Observe o diagrama no qual cada ser vivo identificado por uma letra e um número. Nós temos aí a letra A, B, C e D. Nós temos 1, 2, 3 e 4. Agora, leia as frases e indique a posição de cada ser vivo no diagrama. Observe o exemplo. No exemplo está escrito assim, ó: as orelhas do pica-pau são fungos encontrados em troncos de árvores. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ver, procurar, ó, onde está escrito e seguir e colocar as respostas. Por exemplo, as orelhas de pau. Orelhas de pau é aquela coisinha que dá na árvore, igual uma orelhinha. São fungos encontrados em troncos de árvores. Então, qual letrinha que é? Vocês acharam a orelha? A orelha está na letra B, no número 3. Então, vocês vão colocar B3. Agora, as bactérias apresentam formas variadas. Os lactobacilos, por exemplo, têm forma de bastão e são usados na fabricação de iogurte. Então, vocês vão procurar onde está aí as bactérias que apresentam formas variadas. Vocês vão olhar e vão colocar a letra e um número. E assim vocês vão fazer com a letrinha C, D e E. Considerando o diagrama da questão anterior, pinte os quadros com os seres vivos conforme as indicações. O que for planta, vocês vão pintar de azul, o que for fungo de verde, o que for bactéria de vermelho, o que for animal de amarelo e o que for protozoário de laranja. Na página 19. Você se lembra do Charlie Harper, o artista que pintou a ilustração do início desse capítulo? Vocês lembram lá que nós fizemos até uma atividade para achar os seres vivos? Observe outras ilustrações feitas por esse artista e responda. Quais características dos seres vivos estão representadas nesta imagem? Tem a imagem A e tem a imagem B. Quais as características dos seres vivos estão representadas aí nessas duas imagens? Na número 4, as duas imagens a seguir representam uma tartaruga marinha. Porém, há diferença entre elas, não é mesmo? Sobre esse assunto, complete o quadro de acordo com o modelo. Precisa de água. Nós estamos vendo aí duas tartarugas. Essa precisa de água? Sim ou não? Aí vocês vão colocar.
Na primeira, ela precisa de água? Sim ou não? A segunda, precisa de água? Sim ou não? Precisa de alimento? Nasceu, cresceu e vai morrer um dia? Pode se reproduzir? Ela pode ter filhote? É um ser vivo? Então essa daí é fácil, lembrando que essa tartaruga é um ursinho, né? É um urso de pelúcia. E essa daqui é uma tartaruga de pelúcia. E essa daqui é uma tartaruga verdadeira. Então essa questão aí tá moleza. Vamos para a página 20. Página 20 começa assim, conhecendo as plantas. Neste capítulo, você vai conhecer mais sobre alguns seres essenciais à vida. As plantas. Assim como os demais seres vivos, as plantas precisam de água e alimento. Podem se reproduzir e têm um ciclo de vida. Mas você já pensou em como as plantas bebem água ou obtêm o alimento? De que forma elas se reproduzem? Prepare-se para descobrir esta e outras curiosidades. Como que a planta bebe água? Como que ela se alimenta? Como que ela se reproduz? Faz outra plantinha. Vamos lá? Diga aí. As plantas estão em quase todos os lugares. Nas matas, nas praças, nos parques, nos jardins, nas escolas e em nossas casas. Mas nem sempre reparamos nela, não é mesmo? Será que é porque elas não locomovem nem fazem barulho como os animais? Vocês sabem que lá na escola a gente tem uma árvore? Vamos voltar o nosso pensamento lá na escola. Quem se lembra? Sem a prof dar dica. Eu fecho o olho, eu já lembro dela. Ela fica no cantinho. Sabe quando a gente entra pelo portão pequenininho da frente? Ao invés da gente ir para as salas, pro lado ali onde coloca as bicicletas, a gente tem uma árvore ali. E às vezes a gente nem percebe aquela árvore, né? Porque ela fica lá naquele cantinho. Então, geralmente, às vezes tem uma árvore e a gente nem lembra daquela árvore, né? Daquela planta. Que tal olhar com mais cuidado para as plantas ao seu redor? Reúna-se com 3 colegas e cada um de vocês deve procurar uma planta que geralmente não é percebida, uma planta que todos percebem, uma planta que podemos comer, um objeto feito de plantas. Se a gente estivesse na escola, a gente ia dar uma voltinha ao redor da escola para a gente observar. Vocês estão em casa, então o que vocês podem fazer? Chegar da janela da casa de vocês e observar. A prof, se chegar da janela da casa dela, a prof consegue ver uma planta que geralmente não é percebida, uma planta que todos percebem, porque é bem na entrada da minha rua, uma planta que podemos comer. Por quê? Porque na minha rua tem pé de abacate, pé de manga, pé de ameixa. Um objeto feito de plantas. Objeto feito de plantas? Olhando a minha rua, eu não sei se eu consigo observar. Mas você vai chegar da janela da sua casa e vai observar. Você não precisa responder nada, você só vai observar, tá bom? Nossa aula de hoje está sendo bem fácil, e até agora não precisamos escrever nada. Embaixo fala assim, as plantas podem ser encontradas em vários ambientes. No solo, na água, ou ainda presas nos galhos de outras plantas. Você já reparou que existem plantas pequenas, como a grama, e plantas gigantescas como algumas árvores? Apesar de apresentar diferentes tamanhos, formas e cores, a maioria das plantas é formada pelas seguintes partes. Raiz, todas elas têm. O caule, a folha, a flor e o fruto. O fruto que abriga a semente. Espera aí que a Pro vai desenhar. Nós temos aqui uma árvore. Aqui são as raízes da árvore, que geralmente estão debaixo da terra. Algumas são maiores, até passam por cima do solo. Nós temos aqui o caule, né? Nós temos aqui as folhas. Nós temos a florzinha, que a maioria delas apresenta a florzinha e depois vira o fruto, não é? Isso acontece com o pé de abacate, com o pé de laranja. Aqui da minha casa eu consigo ver o pé de abacate que está assim de florzinha. E aquelas florzinhas depois vão virar o fruto. Lá na página 22 está escrito, está mostrando igual a prof fez aqui, todas as partes, não é? E dentro do fruto, dentro do pé de abacate que a prof está dando o exemplo. Será que é assim um abacate?
Dentro do pé de abacate eu vou encontrar uma semente? Sim, uma semente até bem grandona, não é? Geralmente, dentro de todos os frutos, a gente encontra a semente. Ah, prof, mas da banana não tem? Tem. Vocês já repararam quando vocês partem a banana que tem um monte de pinguinho assim, ó? É uma sementinha. Então aí tá falando sobre todas as partes da árvore na página 22. Cada uma dessas partes tem uma importante função para a vida das plantas, como você verá no decorrer desse capítulo. Tá tudo certo aí, Maria Eduarda? As plantas, ela olha pra mim, gente, eu penso que tá errado. É o tempo, ela tá falando. As plantas, na página 23, as plantas precisam de água. Em geral, a água é absorvida pelas raízes, passa pelo caule e é distribuída para o resto do corpo da planta. A água é eliminada pelas folhas, mas não conseguimos enxergá-la, porque ela sai na forma de vapor que é invisível. Então, por exemplo, chove muito, a água vai cair aqui na terra. A raiz vai sugar, a raiz da planta vai sugar a água, vai beber a água. Da raiz, ela vai passar pelo caule. Do caule vai vir para as folhas. E das folhas, ela absorve, mas a gente não consegue ver. Então, as plantas necessitam de água? Sim. E ela absorve a água pela raiz. Nós temos aí, ó, as raízes geralmente ficam debaixo do solo, ou seja, são subterrâneas. Elas fixam as plantas e absorvem a água e sais minerais. Foi isso que a prof falou. A raiz, além dela segurar a planta, é ela que absorve a água. Existe planta que a raiz vive fora do solo? Sim, existe. Nós vamos aprender. O caule sustenta os ramos e as folhas. Além disso, ele possibilita o transporte de água e nutrientes entre a raiz e as folhas. As folhas geralmente são verdes e apresentam tamanhos e formas bem variadas. E pelas folhas que a planta perde a água. Então, olha, nós aprendemos sobre a árvore, que já não é tão difícil. Vocês são crianças inteligentes, então vocês já sabem as partes das árvores, da árvore, não é? Que é super fácil. Vamos lá? Só um minutinho. Pausa um pouquinho.